Bom dia, jovens! Então vamos aí para o nosso capítulo 10, a parte um, né? Essa semana que a gente só tem uma aula. Vocês pediram aí o recesso, né? E a coordenação liberou para vocês, então, essa quinta e a sexta-feira. A gente teria a segunda aula na sexta-feira, mas isso fica para a semana que vem, não tem problema, tá bom? Só um ajustezinho que a gente vai fazer no caso da dinâmica das aulas. Na semana que vem, que a gente teria a correção da atividade 2, vocês vão receber ela na sexta, tá? Ela já está programada para chegar para vocês na sexta. Essa atividade 2, né, que vai ser a base para a prova 2, vocês vão receber ela nessa sexta e a gente vai corrigir na sexta que vem, tá certo? Seriam em duas aulas, seria na quarta e na sexta, a gente vai corrigir numa aula só, na sexta-feira no caso, porque na outra semana a gente tem a aula live, né? Isso daqui 2 semanas, não é essa agora, na próxima, na outra ainda. A gente tem uma aula live de revisão e temos também a prova em si, né? Então na quarta-feira seria a nossa live, na sexta a prova, tá certinho? Vocês dão uma conferida ali no calendário, as datas de prova e de revisão não mudaram, o que vai mudar simplesmente é a questão da correção da atividade 2. Seriam em duas aulas, a gente vai fazer em uma única aula, tá certinho? Então, vamos aí para a primeira parte do capítulo 10, finalizar o conteúdo sobre continente africano, né? A África e os seus países. Vamos lá, então. Deixa eu baixar minha cabeça aqui na imagem. Tá aqui, ó. Então, a gente começa falando da África, na verdade, dando uma continuidade ao que já foi comentado, né? Só que agora focando nos aspectos demográficos. A gente já veio aí trabalhando a questão física, né? A questão econômica também um pouco. E agora vamos focar nos aspectos demográficos, na qualidade de vida dessas pessoas, né? No modo como elas se organizam, na forma como elas se relacionam, né? Como a sociedade evoluiu ao longo do tempo e quais as características dela. Na verdade, essa primeira apresentação, né, do capítulo 10, ele é bem introdutório, né, ele dá alguns tópicos que para a gente já são óbvios, né, sobre a desigualdade e tudo mais, mas a questão é que ele compara alguns cenários e no final do capítulo, quando a gente vai fazer isso na segunda aula, né, ele elenca ali, ele coloca alguns pontos que são muito preocupantes, né? Os principais problemas da África. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final aqui, mas somente na próxima aula que eles vão ser mais trabalhados. Essa primeira aula ela é mais introdutória, ela é mais de aspectos estatísticos, né? A gente vai apontar algumas coisas específicas. Então tá bom, vamos lá. Aspectos demográficos. A gente sabe que a África ela tem uma grande diversidade étnica e cultural. São muitas línguas, né? Se você pegar as etnias, né? Os povos, as línguas que são faladas ali, você vai ter um mapa muito diversificado, né? Um mosaico de cultura muito diversificado, tá certinho? E também ali na África a gente sabe que tem uma grande disparidade econômica. O que é isso? Você vai ter países que são relativamente muito mais ricos do que alguns outros, né? Que estão ali nas piores classificações de IDH, de PIB, né? São países que são muito pobres. Embora você tenha um continente como um todo muito desorganizado, a África ela tem essas grandes disparidades até mesmo dentro dos países, tá? Você tem uma população que às vezes está num nível econômico muito acima, né? Uma população que é minoria, no sentido de soma, né? De números, mas que concentra a renda. Então essa disparidade econômica acaba acontecendo também dentro do próprio país, né? Regionalmente ou entre as classes, tá certinho? Então, só para título de comparação, né? Para a gente fazer uma lista dos principais países aí, olha o que a gente tem aqui, ó. Países com os maiores IDHs, ou seja, os índices de desenvolvimento humano, que você vai pegar ali educação, saúde e renda, né? Quais são os países que têm esses três maiores indicadores e que se destacam como maiores países com IDH na África? Seychelles, que é uma ilha, Argélia e Tunísia, que estão ali na parte mais ao norte, né? São países que, por conta dessa proximidade com a Ásia e com a Europa, acabam tendo alguns benefícios, vamos dizer assim, no aspecto econômico, no aspecto do desenvolvimento histórico, né? E por isso eles têm ali esse destaque no sentido do IDH, tá certo? O que justificaria ali seria essa proximidade com os outros continentes, né? E não um isolamento dentro do seu próprio continente,
tá certo? Os maiores PIBs, Egito, Nigéria e África do Sul. Nigéria e África do Sul são os países mais industrializados do continente africano. E o Egito tem ali um histórico de grandes rendas com o turismo, né? Um comércio muito voltado para esse tipo de atividade. Então é por isso que eles se destacam aí como os maiores PIBs, né? Ou seja, os países que mais arrecadam ao longo de um ano. Egito, Nigéria e África do Sul. Os menores DHs, ou seja, os países que têm pior indicador de educação, saúde e renda, tá aí, ó. República Centro-Africana, Níger e Chad. São países mais centrais no continente, tá bom? Professor, por que tem essa grande disparidade? Né? Por que tem essa grande diferença aí entre alguns países na África? Gente, processo histórico, os anos, né, o período que ele entrou em independência, conseguiu a sua independência da Europa, e principalmente investimentos em saúde, educação, né, industrialização. Alguns países estão uns anos à frente nesse processo. Por isso que você tem essa disparidade. Como é muito ruim a maioria dos indicadores, qualquer crescimento apresentado por os países que estão em um pouquinho de desenvolvimento já se destaca bastante. Tá certo? Um negócio. Né, a gente fala aí muito dos países que são muito povoados. A África, como um continente, é um continente muito grande, demograficamente falando. Né? Ele tem 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 200 mil habitantes, um pouquinho mais, que corresponde a quase 15% da população mundial. Né? E a tendência, olha que louco, é que até 2050 esse número duplique, ou seja, vai chegar em 2,4 bilhões de habitantes. Né? É bastante coisa. Pessoal, seguindo aqui, a gente tem o mapa que mostra a taxa de crescimento populacional do mundo em 2016 e como aqui, né, na região africana, no continente africano, principalmente nessa parte central aqui, que eu disse para vocês, onde estão aí os países que têm um pouquinho de desenvolvimento muito precário. Na verdade, o desenvolvimento deles é muito precário, né? O IDH deles é baixíssimo. Você tem aqui, ó, nessa parte central, e é justamente onde a população mais cresce. Né? Esse é o problema. Você tem uma precariedade muito grande e um crescimento populacional que a tendência é aumentar. Olha o perigo de você expandir a pobreza, né? Quantitativamente, mais pessoas sujeitas, né, a situações de extrema pobreza. Então esse é o principal problema aí dessa região no planeta. Você ter uma região muito precária e com muito crescimento populacional. Né? Sobrepõe as duas coisas, você vê que é preocupante. Pessoal, seguinte, porém, né, eu já falei aí um monte de situações ruins, mas a gente tem também cenários animadores. Né? Você tem alguns países que estão em crescimento, né? Estão em mudança daquilo que a gente chama das pirâmides etárias, né? A transição demográfica, saindo da fase 1 e 2, indo para a fase 3 e 4, né? Da pirâmide ali etária e da teoria da transição demográfica. Vocês lembram lá das pirâmides e tal, fase 1, 2, 3 e 4? Então, justamente isso. E aí a gente tem, claro, vários cenários. Né? Nos países subdesenvolvidos, a apostila de vocês aí traz o exemplo do Níger, né? Ele tem ali alta natalidade, fecundidade e mortalidade. Isso demonstra uma pirâmide com base muito larga e topo muito estreito, né? Ele afina muito rapidamente. Né? Por isso, você tem ali também uma baixa expectativa de vida. Se a mortalidade é muito alta, né? E a expectativa de vida, portanto, se torna baixa, você vai ter aquela pirâmide que é achatada, né? Abaulada para dentro, a primeira fase lá. Então, o Níger ainda está na fase 1, provavelmente ali quase indo na direção da fase 2, né? Daqui a alguns anos pode chegar nesse nível. E países também emergentes, como é o caso da África do Sul, né? Sempre aparece aí como um dos países de destaque, né? Foi de colonização inglesa. Era importante ponto, né, na rota das Índias, certo? Então a África do Sul ela acaba tendo ali uma peculiaridade, né, histórica que favorece esse desenvolvimento um pouquinho adiantado em relação aos outros. Então, o que ela tem? Ela também tem alta natalidade, continua crescendo ali a população, né? Mas você tem diminuição de alguns elementos. Da mortalidade infantil, que abaixa a longevidade muito fortemente,
né? Portanto, se você controla, né, ou melhora a questão da mortalidade infantil, você automaticamente amplia a longevidade, tá certo? Porque você está tirando elementos da conta que morrem com 0 anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e aumentando a expectativa de vida da população como um todo, tá certo? Então por isso que a pirâmide ela dá uma engordadinha quando a mortalidade infantil cai, portanto você vai manter uma base larga e o topo, o meio e o topo dela vão se ampliando, tá certo? Isso aí é o que está passando na África do Sul, ou seja, ela está entre a posição 2 e 3, né, da fase de transição demográfica. O que acontece nessas fases, para quem lembra? Crescimento demográfico e expansão da população economicamente ativa. Você tem um número de adultos cada vez maior e isso leva à geração de mercado de trabalho, né? Pessoas no mercado de trabalho, expansão da economia, expansão do consumo e o país começa aquela transição de crescimento, vai para a fase 3, fase 4 e assim por diante. Belezinha? Então a gente tem vários países ali na África entre as fases 1, 2 e 3, né? Dependendo ali de cada contexto. Beleza? Vamos lá. Olha aí, ó, esses gráficos, eles estão... Deixa eu ver se subindo aqui fica melhor. Acho que sim. Esses gráficos, eles estão na apostila de vocês, tá certo? Eu falei aqui, né? Deixa eu tentar mostrar. Ó, base larga quer dizer alta natalidade, né? Alta fecundidade, alto número de filhos por mulher. Alta natalidade, alto número de filhos por mulher. A base da pirâmide, que é a base de 0 a 5 anos, bem larga. Aí, de repente, ela estreita muito rapidamente, né? Olha aqui, ó. Ela chega na pirâmide de 60, 50 e poucos anos, muito pequenininha já, né? Olha como diminui. O que acontece aqui? Uma taxa de mortalidade muito alta, né? Um recuo da população jovem muito forte, porque você não tem qualidade de vida, você não tem saneamento, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança, né? É um país que tem muito precariedade nos serviços, certo? Agora, olha a África do Sul, né? Ó, aqui você já tem, ela deve estar na fase 3 aqui, tá? Uma base mais restrita, né? Ela poderia estar assim, ó, poderia estar mais amplinha, né? Então você tem um controle ali da natalidade, sim, né? Embora ela seja alta, mas essa tendência aqui é que ela esteja retraindo, provavelmente, né? Uma população adulta que começou a viver mais, né? Saiu dessa situação aqui, ó. Antigamente eles estavam mais ou menos por aqui, né? Agora eles vivem mais, olha aqui, ó, essa fase que encurtaria muito rapidamente aqui, começa a se manter, né? E olha como a população idosa se expande, né? Compara aqui e aqui, ó, população acima dos 50, 60 anos, né? Então você tem uma melhoria da qualidade de vida, ou seja, longevidade, saúde, educação, planejamento familiar, todas aquelas questões que alteram o desenho, né? Explicam por que no Níger a população restringe muito, né, o seu crescimento na pirâmide etária, e já na África do Sul ela está com esse momento mais adiante. Bem facinho de observar, né? Só voltando aqui, galera, esse conteúdo aqui das pirâmides etárias, a gente já trabalha com ele há pelo menos 2 anos, né? A gente começou a trabalhar com isso no sexto, falando do Brasil, lá no finalzinho, e depois no 7º ano todo falando do Brasil, região por região, e agora a gente vai começar a trabalhar os continentes. Então, esse modelo de interpretação social aqui é uma coisa que vocês têm que dominar já, né? Olhar para uma pirâmide etária e falar, nossa, olha aqui, ó, base estreita, ou base longa, o que é? Alta natalidade. Base estreita, provavelmente ela está reduzindo, né? Historicamente ela vem reduzindo. O que você tem? Controle de natalidade, aumento da população economicamente ativa, aumento da longevidade. Então você olhando aqui, você consegue fazer essas análises, né? Comparando uma com a outra. Vamos embora. Gente, por mais que tenha aí essa situação, né, de precariedade, de desigualdade,
a África ela tem uma tendência de ascensão econômica. Claro que não nas mesmas proporções, às vezes, da uma Europa, mas ela tem ali um potencial de crescimento, né, visualizado no futuro, tá certo? Por quê? Como a gente já falou no capítulo 8, a África recebe hoje muitos investimentos estrangeiros, principalmente da China. Né? A China ela tem investido pesado em melhoria de infraestrutura, né? Para quê? Para poder expandir o comércio, né? Potencializar a troca de mercadorias, tanto a chegada de mercadorias chinesas quanto a saída de mercadorias africanas, né? Esse que é a barganha que ela faz. Ela empresta o dinheiro, olha, então a gente tem esse benefício, vocês também podem mandar os produtos de vocês para fora, né? Isso vai permitir que vocês façam esse contrafluxo, tá certo? Então, existe hoje na África uma possibilidade de exploração, né, econômica, capitalista, dessa expansão da infraestrutura, tá certo? Por isso, os investimentos estrangeiros eles ficam ainda mantidos, mesmo que de um ou outro país específico, no continente africano, né? O que eles priorizam? Gente, coisa que gere consumo, coisa que gere renda, coisa que gere emprego. O setor que faz isso no espaço urbano, né, porque a gente tem um processo de modernização, é a indústria. A indústria crescendo, a economia cresce, certo? Porque também, junto com a indústria, você tem produtos mais valorizados, né, não são produtos agrícolas, então você tem um potencial de venda no mercado internacional melhor, e ampliação da infraestrutura, porque senão não tem como fazer, né? Não tem como fazer funcionar a indústria sem infraestrutura. Você tem que ter energia, você tem que ter transporte, certo? Então, esses investimentos estrangeiros estão focados hoje na infraestrutura e na produção industrial. Né? A extração mineral, que era uma coisa neocolonial lá do século 18, 19, 20 também, dá uma baixada, né? O que acontece dentro do país, tá certo? Isso aí está colocado ali naquela parte que eles falam sobre a classe média na África. Você tem um aumento do comércio interno, né? Das transações online, dos negócios de varejo. Você tem um aquecimento desse mercado interno com funções que antes não existiam, né? A questão é virtual e tudo mais. Isso dá uma dinamizada na economia. Faltou a voz aqui, eu tô meio rouco. Mas vamos embora. Seguinte. Vamos pensar linear, né? Se você tem aumento do investimento estrangeiro, aumento da infraestrutura, isso vai também aumentar a sua capacidade de exportação, né? É aquele contrafluxo que eu falei para vocês. Vocês vão conseguir aumentar a demanda, né, de produtos para serem vendidos. No caso, para o exterior, tá certo? Olha aí, não é contradição, né? Mas olha o impasse. Você tem investimentos priorizados na atividade industrial, só que 75% das exportações ainda da África são relacionados a recursos minerais e combustíveis fósseis, né? 3/4 de tudo que é produzido na África vem do recurso mineral ou de combustível fóssil, petróleo, carvão e gás natural, né? Esse ainda é a forte dependência econômica das economias, né? Elas estão pouco dinâmicas, elas estão pouco diversificadas. Eita! Então você tem um crescimento dessas atividades, isso é bom, só que economicamente os países ainda estão dependentes de commodities, né? Do petróleo, do carvão, do gás natural, do minério de ferro, da bauxita, enfim, dos minérios que eles tiverem ali no território, tá bom? Então, como por isso é transicional, a gente está vendo países que estão passando daquela fase lá do Níger para a fase da África do Sul. Demora, tá bom? Crescimento irregular, né? O que se destacam ali? A gente já viu África do Sul, olha aí de novo, sempre vai aparecer nos textos de vocês como um destaque positivo do continente. E a Nigéria. A Nigéria, ela se destaca porque ela tem um contingente populacional muito grande, né? Ela tem muita gente. A capital, Lagos, está entre as maiores cidades do mundo, né, em números absolutos. Então ela se destaca justamente porque, demograficamente, né, em números absolutos, ela é um dos países maiores do continente.
Né? O que você vê aí, então, nesses dois países, ou nesses dois cenários especificamente? Um com maior desenvolvimento e um outro com um PIB, né? uma quantidade de circulação de moeda maior ali. O que você tem? Você tem? Um aumento da classe média, né? Um aumento dessa força de geração de emprego e do aumento do consumo, né? A renda aumenta, você tem oferta de emprego, a renda aumenta, isso aumenta o consumo, tá certo? Só que também, lembrando ali o que a gente falou no começo da aula, aumento de consumo num país que não tem controle de natalidade, um país que ainda está transicionando, né, de um período muito subdesenvolvido para um período emergente, você tem algumas coisas a serem resolvidas ainda, como a questão da natalidade alta. A natalidade alta num país muito desigual aumenta a quantidade de gente na pobreza, né? Então, mesmo que você tenha um crescimento em números também absolutos da classe média, a pobreza acaba aumentando proporcionalmente muito mais. Isso que é o BO, né? E aí a gente termina a aula falando sobre os problemas que são enfrentados pela África, né? A gente já fez esse panorama todo ali, comparando alguns cenários, e agora a gente vem para os finalmente, que foi o que a gente já deduziu, que a África apresenta indicadores socioeconômicos muito baixos, né? Principalmente aquela região central ali, subafricana, né? Subsaariana. Abaixo ali você tem a América Setentrional, que é a América do Norte, né? Pega a América Saariana e a África Saariana ao norte e a África Subsaariana ao sul, né? Depois dividido em partes. A parte central é a que a gente enfrenta os maiores problemas. Quais são esses problemas? Né? De forma genérica. Analfabetismo muito alto ainda, mortalidade infantil muito alta, né? E isso prejudica a taxa de longevidade. Se você tem pessoas morrendo com pouquíssima idade, na conta lá geral, isso puxa o indicador muito para baixo, né? Obviamente, baixa expectativa de vida, longevidade e expectativa de vida é a mesma coisa, e também você tem uma sociedade que é pouco produtiva, né? Com pouca geração de renda. Então você tem ali limites ainda a serem superados, basicamente por boa parte do continente, né? Você tem alguns casos ali de crescimento, mas pensando que são muitos países, né? A gente está falando de um continente muito grande, tanto territorialmente quanto quantitativamente, eles ainda estão passando por um período ali de extrema desigualdade social, extrema pobreza, né? A renda restrita para muita gente, água, qualidade de vida, atendimento à saúde, né? São muitas coisas que eles têm que superar ainda, mas com calma, provavelmente a gente vai observar aí nas próximas décadas esse crescimento. Mas a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? A gente termina essa aula aqui falando desses pontos mais abrangentes, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar alguns temas mais específicos sobre esse problema ou esses problemas enfrentados pela África, tá bom? Então fica assim, meus jovens. Junto com essa aula vocês vão receber a correção, né, o gabarito do livro, né, do capítulo 9 do livro, ou da apostila no caso. E semana que vem, não, mentira, nessa sexta vocês vão receber também o gabarito do livro suplementar. Já está agendado lá, então vai ser mandado mesmo assim, tá bom? E aí na semana que vem a gente termina o capítulo 10. Beleza, meus queridos? Beijo, beijo e tchau, tchau.